A banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a futilidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos divertirmos. Já reparou quanto do nosso dia é consumido por espetáculos? Mas eu não falo de shows ou de peças de teatro, mas sim de um bombardeio repetido de entretenimento, de manchetes a vídeos virais. Parece que a vida virou um grande palco e nós somos a plateia viciada. Navegamos em um mar de memes e polêmicas vazias, onde cada vez mais a profundidade é trocada pela velocidade e o pensamento crítico pelo impulso repentino e sem pensar. E se eu te disser que essa distração e sede insaciável por entretenimento não é só uma maneira inofensiva da gente se divertir, mas sim a causa silenciosa de algo muito maior e mais grave que afeta a todos nós, hoje você vai ver como a busca por espetáculos está modificando nosso cérebro e nossa cultura, e, como consequência, também o futuro da sociedade. Nós vivemos em uma época em que a cultura foi engolida pelo entretenimento e a intelectualidade banalizada e colocada em segundo plano. E agora a tese central deste vídeo. Essa mudança de costumes é a causa principal do declínio cultural e intelectual que nós presenciamos atualmente. É algo que afeta a todos nós, desde a forma com que vemos as notícias até a nossa capacidade de resolver os problemas que enfrentamos diariamente. É por isso que podemos afirmar que o Brasil, e não somente ele, parece estar ficando cada vez mais burro, menos propensos a pensar de uma maneira crítica. Vamos ver como chegamos a este ponto e o que a civilização do espetáculo pode trazer para o nosso futuro. Nós estamos vivendo na civilização do espetáculo. Esse termo foi cunhado e explorado pelo Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa em seu livro. Para ele, isso se manifesta de várias formas, corroendo silenciosamente nossa cultura, e por isso que a gente não percebe. Então vamos olhar para algumas delas. Primeiro, a gente tem a banalização da cultura e da arte, que se nos tempos passados a arte era um desafio para o nosso intelecto, hoje ela busca um impacto imediato, e a popularidade acima de tudo. O mais importante não é a profundidade, mas o compartilhamento em massa dessa arte. Para Llosa, a arte não é mais uma forma de conhecimento, mas sim um entretenimento. Os críticos de arte viraram promotores de moda, e o valor da obra não é medido mais por sua excelência estética e intelectual, mas por essa capacidade de chocar e gerar burburinho e desse compartilhamento em massa. Você deve lembrar daquela instalação de arte que é só uma banana colada na parede com uma fita silver tape. É o fast food cultural, É muito fácil de comer, mas não tem nutriente algum. E o resultado disso é que tem pessoas menos críticas e sem capacidade de apreciar a beleza e a complexidade que exige esse esforço para ser produzida, As obras que provocam reflexão perdem espaço para esse efêmero e superficial, então é o fim da obra-prima. Outro ponto que ele aborda é que o conhecimento e informação, que era um pilar da evolução humana, se tornou um produto de consumo rápido e descartável. Ele diz que a grande imprensa mudou de lado e sucumbiu também ao espetáculo. A prioridade das notícias também é o clique e o compartilhamento e não a profundidade. Quantas vezes nós apenas lemos a manchete e já tiramos alguma opinião? Ou nos baseamos em vídeos curtos e memes para nos informar de algum assunto? A internet nos oferece um emaranhado de informações, Mas essa civilização do espetáculo nos ensina a sempre estar buscando esse próximo bafo. E o impacto disso a gente já sabe que é uma população mal informada, incapaz de interpretar um texto, sem discernimento de fontes confiáveis, sem um repertório para debater com assuntos sólidos e mais suscetíveis a serem manipulados também. E um último item que ele fala é que o entretenimento é priorizado sobre a reflexão. Então mesmo nossa vida pessoal se transformou em um espetáculo a ser performado e consumido, Acima de tudo nas redes sociais. Então essa busca por likes, por validação externa, seguidores, nos reduz a meros personagens de um reality show, onde o mais importante é essa imagem que a gente projeta, e não a profundidade no nosso ser. E todas essas condições afetam a nossa vida, criatividade e também
nossa capacidade de introspecção e de formar uma identidade sólida. O que o autor previu em sua obra não é uma teoria distante, mas a realidade que é manifestada no nosso dia a dia, que acaba corroendo de forma silenciosa o pensamento crítico e a nossa cultura. Então, em uma sociedade que prioriza o espetáculo, fica cada vez mais difícil arquitetar um futuro melhor, né? A burrice não é a falta de inteligência, mas é a atrofia do pensamento crítico, de analisar e de ir além do óbvio, né, nas coisas. Então, pouco propensos a resolver problemas mais complexos, porque o pensamento analítico e a busca pela solução robusta foi substituída por essa busca da solução mais rápida, só que também mais superficial. E essa burrice mencionada mais acima não é uma deficiência inata, né? Não nasce com a pessoa, mas é esse declínio da capacidade de pensar, de analisar, de discernir as coisas, né? Essa perda da curiosidade intelectual e de um aprofundamento. Então tudo isso por conta dessa satisfação imediata, né? E isso tudo se torna um ciclo vicioso. A demanda por mais entretenimento superficial alimenta a oferta, né? E a oferta acaba moldando nossos desejos e as expectativas. E assim nos afastamos cada dia mais de uma cultura de valor e mais profundidade. Só que para Lousa a gente não está condenado a este espiral, né? Ele diz que a gente pode vencer tudo isso. Primeiramente reconhecendo que a gente faz parte desta civilização do espetáculo e podemos usar da responsabilidade para tentar interagir com ela, né? Resistir a essa cultura do imediato e do superficial não virá de políticos ou de revoluções, né? Mas sim dos nossos comportamentos individuais. É um duelo que todos nós travamos diariamente no tempo livre, na nossa mente, no consumo intelectual que nós temos, né? Mas a gente pode vencer tudo isso consumindo conteúdos de maior qualidade, lendo livros clássicos que desafiam o nosso intelecto, nos aprofundando em temas mais complexos e vencendo esses temas, né? E também conversando olho no olho, indo para o mundo real assim, né? E debatendo assuntos sérios e construtivos que fazem-nos crescer. Então, com esses hábitos adentrando nossa rotina, para ele, com o tempo a gente pode recuperar a nossa capacidade de atenção, de concentração. E na nossa vida a gente não pode buscar apenas o prazer, mas também devemos aprender a lidar com o tédio, né? Isso não é nem só do livro, a neurociência fala isso também. Que a gente tem que aprender a lidar com o tédio, porque se a gente fica vivendo só no prazer, chega uma hora que a gente vai precisar de cada vez mais prazer, porque o cérebro vai se adaptando com o prazer, né? E aí precisa de mais prazer para ter o prazer em si. Então, nesses momentos de tédio, muitas vezes a gente pode ter uma ideia que pode acabar mudando nossa vida, né? Nossa trajetória. O nosso cérebro pode ser um jardim a ser cultivado, né? A qualidade da cultura que a gente está submetido, das informações que a gente consome, da maneira como a gente processa as informações, é que vai definir a qualidade da nossa vida e das coisas que rodeiam a gente. Agora, vou contar uma experiência pessoal aqui, por experiência própria minha, na medida em que passamos a cultivar nossa vida com coisas mais produtivas e agradáveis, as coisas parecem chegar para a gente. É até meio louco eu falar isso, pois eu sou muito cético, mas é verdade, depois que eu comecei a estudar todos os dias, em meados de 2020, tomei a decisão de abandonar alguns comportamentos que eram nocivos assim para a saúde mental, para a saúde física também, e comecei a consumir conteúdos mais saudáveis, digamos assim. Minha vida só foi melhorando, né? Tanto no aspecto psicológico, no aspecto físico e financeiro também. Só que o aspecto financeiro parece que foi o último, assim, é o último a melhorar, né? Primeiramente, psicologicamente, fisicamente vai mudando. O financeiro parece que é uma consequência de tudo, né? É por último. E para finalizar esse vídeo, como diz o poeta Mário Quintana, né? O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim para que elas venham até você, né? Se você concorda que a gente precisa tomar cuidado com essa realidade, buscar mais profundidade nesse mundo de espetáculos, comenta aí. E também comenta o que você anda plantando no seu jardim.